Bom, na semana passada a gente perguntou para vocês o que vocês queriam saber, né, as curiosidades. Vamos começar pelo vencedor, né, pelo maior número de perguntas, que foi os pilotos, né? Quem muda, o que acontece, qual a expectativa dos novos pilotos. Então vamos falar um pouquinho deles. Primeiro, começar com a foto do ano passado, né? O Vettel que se aposentou ali da Aston Martin, que a gente já sabia. Nisso criou uma confusão danada. Alonso, logo em seguida ali, à noite, no autódromo, acabou fechando essa vaga e acabou pegando também a Alpine de surpresa, né? Quem deveria entrar era o Piastri, deu aquela guerra danada. O Piastri já tinha assinado com a McLaren com a saída do Ricciardo e acabou sobrando uma vaga muito bacana para o Gasly. Então, quem sai fora da Williams, né? O Latifi sai fora, que também não mostrou porque veio para a Fórmula 1. Uma pena o Mick Schumacher, que também era um piloto que foi campeão da Fórmula 2, mas não tinha aquele lá. Eu acredito que o Mick Schumacher era um piloto que, se ficasse mais alguns anos, ele ia desenvolver, ia ser um piloto médio da Fórmula 1, nada demais, mas a Haas, ela optou por os pilotos mais experientes, né? Então, eu acho que desde a saída do Mazepin, quando entrou o Magnussen, eles descobriram ali que a equipe precisaria de um piloto mais experiente, acabaram indo para o Hülkenberg. A gente vai para a próxima página. Esses aqui são os pilotos atuais. Nada muda na Red Bull, nada muda na Ferrari, nada muda na Mercedes, que para mim aqui são os melhor dupla de pilotos na Fórmula 1, na minha opinião, melhor dupla. Mercedes, George Russell como piloto, falando de pilotos. Depois eu cairia para esses aqui, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Pérez fica um pouco para baixo, né? Então melhorou, mas para mim essa dupla aqui é disparada de pilotos a melhor da Fórmula 1 atual. Na McLaren muda, uma mudança grande aí, né? Entre o Piastri, um piloto que promete muito. A gente vai falar um pouco da carreira dele ao lado do Lando Norris. Aí a gente vai começar a saber se o Lando Norris deu aquela surra no Ricciardo, se realmente o Lando está virando um tipo de Max Verstappen, que está matando todos os companheiros de equipe, ou não, ou se realmente era o Ricciardo que deixou realmente a desejar. Então, uma expectativa grande aqui para cima do Piastri e do Lando Norris. Na Alpine entra o Gasly do lado do Ocon. Isso aqui cheira meio azedo para mim, porque é uma equipe agora completamente francesa, né, com os pilotos franceses, só que eles vêm quebrando o pau desde a época do kart. A gente sabe muito bem que o Esteban Ocon é osso, né? Mesmo com o Alonso ali teve alguma encrenquinha lá. Eu acho que vai ser uma questão de tempo aí para começar a sair uma faísca entre os dois. Valtteri Bottas, Guanyu Zhou, nada muda. Alonso com o Lance Stroll. Para mim, essa dupla aqui vai depender muito do carro. Se a AlphaTauri, se a Aston Martin realmente virar uma equipe de ponta, que é o que eles estão, é o que tem dinheiro para isso, né, e estão contratando gente para isso, acredito que o Alonso vai dar uma disparada. Agora, se for uma equipe que começar como começou no passado, ela fez o Vettel aposentar. Por quê? Porque era uma equipe ruim. O Vettel aposentou quando a equipe estava lá embaixo. No final do ano, a equipe melhorou muito. O Vettel começou a andar bem. Talvez, se a equipe começasse bem, o Vettel não teria aposentado. Acho que vai ser a mesma coisa com o Alonso. Se a equipe acertar na mosca e tiver um carro para brigar ali com o McLaren, para brigar, para ser, né, a terceira, quarta força, eu acho que o Alonso vai crescer e tende a ficar. Se tiver ruim, eu acho que a tendência dele é sair, assim como aconteceu com o Massa também, nessa mesma equipe, com outro nome. Depois a gente vai para a Haas, que, como eu falei, vem o Hülkenberg, que é um piloto com o maior número de corridas sem pódio na Fórmula 1, mas tem muita experiência. Talvez seja o que a equipe precise. Ela volta a ter os pilotos, né, experientes, e vamos ver o que acontece aí com essa dupla de pilotos. Também já tiveram pega aí no passado e falaram que tá tudo bem, se ajeitaram. A outra novidade, do lado do Yuki Tsunoda, é o Nick De Vries. Tsunoda andou muito bem, principalmente no final da temporada. Nick De Vries entra, depois de fazer uma corrida chegando aí, logo pontuando na Williams, acabou garantindo a vaga. A gente vai falar da carreira dele também, para saber, né, da onde que ele vem, como é que ele parou aí. Alex Albon fica na Williams, que andou muito bem ano passado, e entra Logan Sargent. Piloto novo, chegou da Fórmula 2, chegando em quarto no campeonato. Então agora a gente vai falar desses pilotos novos que estão entrando. Será que eles são bons mesmo? Será que é por pura grana?
Vamos começar por esse aqui, pelo Logan Sargent. Piloto americano, 22 anos, nascido na Flórida, e começou a parte de kart andando de Rotax. Muita gente do Brasil conhece as categorias que andam de Rotax, sempre na Flórida. E assessorado pelo brasileiro Oswaldo Negri, grande amigo e conhecido das antigas, mas acabou que para tentar o rumo à Fórmula 1 é de uma família que tem muito dinheiro. O Negri acompanhou ele, levou ele para a Europa para tentar despontar como um piloto americano bom andando de kart na Europa, e conseguiu. Resumindo tudo o que ele passou aqui, onde ele deu realmente o maior acontecimento foi em 2015, onde foi campeão mundial de kart. Muito difícil de acontecer, depois de muitos anos que o americano não ganhava um mundial de kart. Quer dizer, no kart ele conseguiu de fato ir para a Europa e fazer e mostrar realmente que era um ótimo piloto de kart. Mas foi para os carros, com muito dinheiro sempre, fez todas as categorias de base, Emirados Árabes, correu o pessoal, tem uma sequência de 18 corridas em 3 meses ali. Isso, a galera que sai do kart rumo Fórmula 1 faz isso para ganhar experiência rápida. Só que ele passou, pela Fórmula Renault, ficou 2, 3 anos, foi para a Fórmula 3 para ficar 2 anos, Fórmula 2 para tentar, para finalmente chegar à Fórmula 1. Sempre em equipe bacana, algumas mudanças de equipe com poucas vitórias. Então, assim, é um piloto que eu acho que não vai fazer feio na Fórmula 1. Para conseguir os pontos suficientes para andar na Fórmula 1, fez bastante treino já de Fórmula 1. Só que assim, se a gente for olhar, ele em poucos anos, de 16 até 22, ele largou 182 vezes, a quantidade de largadas que hoje em dia a molecada está fazendo. Quer dizer, eles chegam na Fórmula 1 com muita experiência de corrida, só que só com 14 vitórias. Fazendo uma conta besta aqui, 7,6% de vitórias que ele conseguiu nos monopostos. Acho um pouco baixo para quem quer chegar na Fórmula 1. Vamos ficar de olho nesse número para falar dos outros 2 pilotos. Aí agora a gente vai para o Nick De Vries. Nick De Vries foi uma promessa muito grande inicial. Foi para os carros, meio que patinou. Chegou na Fórmula 2, não tinha espaço para a Fórmula 1 e acabou mudando um pouco a rota. Só que 27 anos, o Nick De Vries, também holandês, da mesma terra lá do Max Verstappen, começou correndo de kart na Bélgica e depois foi para a Alemanha. Ganhou alguns campeonatos ali, foi depois o maior fato dele aqui, também campeão mundial em 2010, que foi aonde ele conseguiu assinar com a McLaren. Quer dizer, o Nick De Vries era uma grande promessa, isso é normal. As equipes ficam de olho, quando um piloto é campeão mundial de kart ou está andando muito bem, eles falam, eles têm as principais equipes de kart do mundo ficam em contato com esse caça-talento da Fórmula 1. Então é normal, ele assinou com a McLaren lá como um talento promissor. Só que chegou no carro, não foi tão bem assim a história como ele imaginava, sempre com mesma época de Leclerc e outros grandes pilotos, assim como o Albon. Ele conseguiu ali em termos de campeonato, só lembrando que se a gente voltar para o Logan Sargent, ele nunca foi campeão em nenhuma categoria que passou até agora nos carros, E se a gente for chegar aqui checar com o Nick De Vries, mesma coisa que fez o Sargent, começou na Fórmula Renault com mais vitórias e passando, também guiando em boas equipes. E ele chegou aqui na Fórmula 2, mais ou menos o que aconteceu com o Filipe Drugovich. Ele ficou 3 anos na Fórmula 2, foi campeão no último ano. Só que a hora que ele foi campeão no último ano, não tinha aquela vaga para ele na Fórmula 1. Ele acabou indo para a Fórmula E, só que ele fez assim, ele tem muita experiência, o Nick De Vries. Ele andou nas 24 horas de Le Mans pela LMP2, teve bons resultados nos carros de protótipos também, e foi para a Fórmula E. Teve um primeiro ano difícil, foi para uma equipe muito boa, para a Mercedes, sai da McLaren, vai para a Mercedes como contrato de piloto, só que no segundo ano ele é campeão mundial na Fórmula E. Mandou muito bem, uma categoria competitiva que as fábricas estão muito envolvidas, No segundo ano da Fórmula E não foi muito bem, mas enfim, apareceu oportunidade
começou a guiar bastante em algumas situações dos carros da Fórmula 1, tanto no lugar do Hamilton como no lugar do Russell no ano passado. Só que chamou muito atenção no GP da Itália, quando Alex Albon teve, né, um problema de saúde, não pôde correr de última hora, só que ele deu sorte também. Ele tinha treinado já na sexta-feira por outra equipe e no sábado ele acabou assumindo o lugar do Albon. Fez super bem. Classificou melhor que o Latifi na classificação e fez logo de cara um 10º lugar, pontuando na estreia aí, na Fórmula 1. Isso chama atenção. Quer dizer, um piloto que estava meio esquecido no mundo da Fórmula 1 caiu sem querer lá, fez uma ótima corrida e já foi o suficiente para ele ser contratado. Então, assim, é um piloto que, se a gente olhar o número de corridas, ele tem 27 anos, já é bem mais experiente, tem 241 corridas em monoposto, né, em geral de carro, com 35 vitórias, já sobe para 14%, já é um número melhor aí, apesar de, né, muitas corridas, chega um piloto muito mais experiente na Fórmula 1, então acho que ele vai fazer bonito. Não acho que vai ser um piloto para ser um top da Fórmula 1, mas seguramente um piloto para ficar brigando ali no meio e sem fazer feio. Oscar Piastri, esse aqui já é diferente. Esse aqui, assim como poucos, quando a gente fala de Leclerc, de Russell, de Hamilton, desses pilotos especiais, até agora esse é um deles. Não entrou na Fórmula 1 no passado porque não tinha lugar para ele, e só que já era tido como um piloto fora do normal. Australiano, 22 anos, quando ele veio do kart, não fez muita coisa no kart, isso é normal. Quando o piloto, aconteceu a mesma coisa, por exemplo, com o Pérez, no Brasil, às vezes era normal também, porque eles não participam, correm muito de kart, mas poucas vezes na Europa. Aconteceu o próprio Rubinho, com o Felipe Massa, com os pilotos brasileiros, que correram muito mais de kart aqui. Eles foram despontar a hora que entraram no carro. Justamente o que aconteceu com ele, no kart nada de muito expressivo, só que chegou no carro, ele fez aquele campeonato como todos fazem, né, nos Emirados, e na Fórmula 4 você vê que ele já foi segundo lugar. É um piloto que, quando ele entrou no carro, ele não chamou muita atenção. Onde ele chamou atenção era na hora que precisava, que são as 3 categorias que antecedem, né? As duas, principalmente as 3 categorias. Ele foi campeão em 19 pela Fórmula Renault, depois entrou na Fórmula 3 no primeiro ano, foi campeão, que isso já é muito difícil, e entrou na Fórmula 2 no primeiro ano, campeão. Você ser campeão da Fórmula 2 é muito difícil e é um título absurdo, assim, né? Só que quando você é campeão no ano de entrada como novato, é diferente. Então, isso chama a atenção do mundo da Fórmula 1, por isso que ele tinha, né, esse contrato com a Alpine, que pegou ele, e logo de cara foi assinado, só que deu a confusão, né? A Alpine achava que o Alonso ia ficar, e nisso o Piastri, né, com o assessor que é o Mark Webber, que era aquele outro piloto australiano que faz a carreira dele, viu que ia só sobrar o Williams para ele na melhor das hipóteses. E nisso o Ricardo dá aquela, né, afastada e acaba que sobra para ele, né? Ele assina né, sem ninguém saber com a McLaren, e a hora que a Alpine precisou dele, realmente ele não estava lá. Uma expectativa muito grande para cima do Piastri. Eles que estão pagando para o Ricardo mais de 140 milhões de reais para ele ficar em casa e colocar esse moleque no lugar dele. Quer dizer, a responsabilidade é absurda. Eu acho que a gente vai ter uma surpresa boa, só que ele chega junto com o Norris, que já está acomodado, já está dentro de casa, não vai ser fácil. Para mim, é onde eu estou mais curioso de tudo, é para ver o desempenho do Piastri com o Lando Norris. E dos pilotos é isso aí. Agora, o próximo vídeo vai ser as mudanças de regras, as principais mudanças de regras para a Fórmula 1 desse ano agora. Valeu!